Shalom! Lecolan. Muito bem, que ele não pode ficar sem falar o Leculan. Então já, fim do Shabat, nós ficamos sem energia, estamos aqui sem luz e não vamos deixar de gravar o nosso último capítulo dessa porção, que se chama, qual é o nome dessa porção? Vaigash, muito bem. Não podemos deixar, né, de fazer aqui o nosso último estudo. Não podemos fazer no horário que a gente queria fazer, porque foi bem no horário da tempestade. Foi o quê? 5 horas, né? 5 horas que era uma tempestade. Uma baita tempestade, que nós só ia entrar água e a gente correu com tudo. A luz, puf, caiu. Estamos até agora sem luz, mas não vamos deixar de gravar o nosso podcast da Torá. Então vamos lá. Estamos aqui no capítulo 47 do livro de Bereshit, Gênesis, e eu vou iniciar aqui com o versículo 1. Então, José foi dar as notícias ao rei da seguinte maneira: meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã com suas ovelhas e seus bois e tudo que lhes pertence, eis que estão na terra de Gósen. José tomará 5 de seus irmãos e os apresentou a Faraó. E este perguntou aos seus irmãos: qual é o vosso trabalho? E eles prontamente responderam: teus servos são pastores, tanto como os nossos antepassados. Eles mentiram ou eles não mentiram? Não mentiram, eles falaram que eles são pastores. Pastores de quê? Ovelhas. Eles falaram a verdade. Vai lá. Muito bem. E eles acrescentaram: viemos habitar nesta terra, porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos. A fome, com efeito, assola a terra de Canaã. Permite agora, ó rei, que teus servos vivam na terra de Gósen. Então o faraó declarou a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito, portanto, vos é hospitaleira, e está à vossa disposição no melhor da terra. Faze habitar teu pai e teus irmãos, vivam, pois, na terra de Gósen. E acrescentou-se: sabes haver entre eles homens capazes. Põe-nos por administradores de meus próprios rebanhos. Muito bem, vamos dar uma paradinha aqui para a gente fazer a nossa reflexão e a nossa meditação, que a gente tem um baita ensinamento aqui. Vamos lá. José pediu para os irmãos esconder por debaixo do tapete que eles eram pastores de ovelha. Não vamos tacar pedra em José, Não, certo? Não vamos. Afinal de contas, José não via a família há muito tempo. Ele sabia que Faraó não gostava do povo que pastoreava, que cuidava de ovelhas. Eles tinham lá os preconceitos deles. Eles eram muito fanáticos, né? Ele queria o bem para a família. Você viu que ele não gostava nem de comer, não podia nem. Os egípcios, não tô nem falando de Faraó, os egípcios não gostavam nem de se misturar nem na hora de comer. Do lado, né? Exatamente. Se afastava já. Então, José, o que ele queria? Ele queria muito que os pais, o pai dele, os irmãos, a família, ficasse no melhor daquela terra. Muito tempo que ele não via o pai, muito tempo que ele não via os irmãos. Eles terminaram separados daquele jeito horrível, sendo escravizados. Agora era a oportunidade deles viverem o melhor momento, né? E agora José tinha condição de cuidar de toda a família. Então ele estava muito ansioso para que tudo desse certo. Tudo. Então, o que ele achou no coração dele? Não fala totalmente a verdade não. Esconde essa informação. Mas só que essa informação era a informação mais importante. Porque, de fato, eles eram pastores.
Todos eles, todas as descendências, Desde gerações, pequeno. desde pequeno. E aí, quando eles entraram lá, olha a maturidade deles. Eles não mentiram. Eles fizeram ao contrário. Que o irmão, ele pediu, né? Ele não mandou, ele pediu que eles Isso. fizessem. Ele sugeriu, né? Façam dessa forma aqui. É melhor vocês fazerem dessa forma. Mas eles mostraram que estavam maduros. Eles mostraram que agora eles estavam ali debaixo das orientações do Eterno, né? Então eles vão falar a verdade. Não, né? Não mentiram. E o que aconteceu por eles não mentirem, por eles falarem a verdade? Eles ganharam um excelente conceito com o Faraó. Eles ganharam, a terra ficou à disposição deles, eles ficaram no melhor do lugar. E ainda por cima, aqueles que soubessem administrar, iam administrar o próprio gado do faraó. O próprio rebanho do faraó. Nossa, Eles foram colocados em posições de destaque, até de trabalho. Então, o que a gente aprende com isso? Sempre falar a verdade. Sempre falar a verdade. E aí vai uma outra meditação que a gente pode fazer, né? E pensar. Aí trazendo aqui para nossa época, né? Para o nosso dia a dia. Os filhos sempre falarem a verdade para os pais. Não importa o que seja. Sempre, sempre falar a verdade. Por quê? Se falar a verdade, vai ganhar o quê? O respeito e a confiança do pai e da mãe. E do Eterno, né? Principalmente do Eterno. Agora, se mentir, além de entristecer o coração do Eterno, vai perder a confiança do pai e da mãe. E aí o pai e a mãe não vai mais acreditar. Então pensa assim numa situação. A criança quebrou alguma coisa dentro de casa. A mãe ou o pai vai lá. Que geralmente acontece. Que é o que geralmente acontece, né? Geralmente acontece. Quebrou algum objeto muito importante. Muito importante. Aí o pai e a mãe vai perguntar: foi você? Não, não fui eu. Aí conta uma mentira. Aí vai passar um tempo. E ele vai piorando. Vai passar um tempo, essa mentira ela vai ser revelada, não adianta. O pai e a mãe vai descobrir a verdade. E aí, qual é o agravante disso tudo? Vai perder a confiança no filho. E aí, quando acontecer alguma coisa e o filho contar, o pai e a mãe não vai acreditar. Agora, não importa a consequência, tem que contar a verdade. Quebrou alguma coisa, fez alguma coisa de errado, já vai saber que vai receber uma consequência daquilo. Não tem o que fazer, certo? Fez alguma coisa de errado, vai se receber uma consequência daquilo ali. Mas é importante, mesmo assim, contar a verdade. Poxa, fiz isso aqui de errado, já sei que eu vou ficar de castigo. Mas mesmo assim, eu vou contar a verdade. Mãe, pai, fiz isso, aquilo outro. Vai receber a punição. Vai ficar de castigo, por quê? Fez uma coisa errada, é uma consequência. Lembra daquilo que eu falei? Plantou espinho, vai colher espinho. Mas tem a confiança do pai e da mãe. E aí quando passar tempos depois que aquela pessoa, aquela criança estiver numa situação de saber quem foi que fez, o pai e a mãe vai ter certeza, não, o meu filho, ele fala a verdade. Eu tenho certeza que não foi ele. Nessa situação aqui eu tenho certeza, porque eu conheço bem o meu filho e ele não mente. Então, assim, sempre contar a verdade para ter a confiança do pai e da mãe, não importa qual seja a situação. Certo? Muito bem. Vamos lá. Agora a gente está no versículo 7, né? Então José levou seu pai Jacó ao faraó
e o apresentou a ele. Depois, Jacó abençoou o faraó. Olha quem abençoou o faraó, hein? Jacó. Jacó. E faraó. Nossa. Vai lá, você no 8 agora. E este lhe indagou: quantos são os teus anos de vida, meu senhor? E Israel, olha o nome agora, Israel afirmou ao faraó: os anos de minha peregrinação sobre a terra são 130. Meus anos sobre a terra se constituíram numa caminhada muito difícil e não se comparam à longevidade da peregrinação dos meus antepassados. Agora você no 10. Dito isso, Jacó abençoou o faraó e retirou-se. 11. José instalou seu pai e seus irmãos e lhes deu uma propriedade nas terras do Egito, na melhor região, na terra de Ramsés, como ordenara o faraó. Providenciou José ainda alimento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Ninguém passou perrengue, não. Foram muito bem recebidos pelo faraó. Olha que legal. Não havia alimento em toda a terra, porquanto a fome tornara-se ainda mais rigorosa, e tanto o Egito como Canaã desfaleciam sem ter o que comer. 14. Uhum. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, usada como dinheiro no pagamento do cereal, que os povos vinham comprar, e o transferiu para o palácio do faraó. Quando se esgotou toda a prata do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos pão, porque deveríamos morrer sob tua vista, pois não há mais dinheiro algum. Ó, Eles estavam pobres? acabou o dinheiro das pessoas. Ali, né? Uhum. Eles não tinham comida, tinham dinheiro para pagar. Agora acabou a comida. Olha o que vai acontecer agora. 16. Então José orientou-os: trazei-vos rebanho e vos darei trigo em troca dos vossos rebanhos, considerando que a vossa prata acabou. Então, para quem acabou o dinheiro, mas vocês ainda têm gado, né? Uhum. Tem rebanho, tem ovelha, tem Pode gado. pagar com o gado e com a ovelha. Exatamente. É o pagamento. É o pagamento. E É você melhor vai você levar perder comida. uma ovelha do que morrer de fome. Exatamente. E as populações trouxeram seus rebanhos a José, e este lhes deu trigo para o pão, em troca de cavalos, de ovelhas, de bois e de jumentos. Naquele ano, ele os sustentou de pão em troca de rebanhos. Então imagina como é que Faraó já estava inatingível, né? Porque riquíssimo, Cavalo, e agora monte de com um rebanho e rico, né? muito poderoso. Vai lá você agora, 18. Quando terminou aquele ano, no novo ano, voltaram a ele e argumentaram: não podemos ocultá-lo ao meu senhor. Esgotou-se. Na verdade, todo o nosso dinheiro e todos os animais dos nossos rebanhos já se pertenceram ao meu senhor. Já pertencem ao meu senhor. Nada mais resta à disposição de meu senhor, senão nossos próprios corpos enfraquecidos e nossas terras áridas. Então, Áridas ou áridas? Áridas. Então não resta, não tem mais nada senão os nossos corpos. A única coisa que eu tenho sou eu, meu corpo. Então o que ele estava fazendo? Eles estavam se oferecendo para trabalhar em troca de comida. Não permitas que morramos e que nossas terras sejam destruídas diante de teus olhos. Compra-nos, pois a nós, e compra também as nossas terras em troca de trigo, e nós com as nossas terras seremos escravos do faraó.
Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Ou seja, agora eles iam vender. A única coisa que eles tinham era propriedade e liberdade. Já foi dinheiro, já foi animais. Sobrou propriedade e liberdade. Agora nós damos a nossa propriedade, ou seja, vamos ficar sem terra e te damos a nossa liberdade, ou seja, seremos seus escravos, mas é melhor isso do que morrer de fome. Realmente, é melhor. Vai lá, 20. Comprou assim José para Faraó todos os terrenos do Egito, pois os egípcios venderam a si próprios e seus campos. Porquanto a fome os obrigou a essa medida extrema, a terra, portanto, tornou-se numa só e absoluta propriedade do Faraó. O Egito era só do Faraó. Tinha nada. Faraó era o bambambam. O único. Você viu? Tudo pertencia a ele agora. Os únicos que tinham casa deveriam ser a família de José e Faraó. Exatamente. Os únicos. Quanto ao povo, José submeteu todos os homens e mulheres à escravidão, de uma a outra extremidade das terras do Egito. Lembrando que essa escravidão aqui não é a mesma que o povo vai passar daqui a pouco, né? É a escravidão de servo. Tá? Vai lá. Aonde? 22? 22. Somente as terras dos sacerdotes não foram adquiridas por José, porquanto, pela lei vigente, esses recebiam um sustento regular do faraó. E disso viviam por esse motivo. Não tiveram necessidade de vender suas terras. Muito bem. Então, viu que eles respeitaram a lei vigente do local, né? Então, José comunicou ao povo: agora, portanto, eu vos comprei para o faraó, juntamente com vossos terrenos. Eis aqui as sementes para que cultiveis as terras. Então, ele cumpriu ali, deu a semente para cultivar, para eles não morrerem de fome. 24. Vai para onde? Vamos parar no 27. No entanto, das colheitas realizadas, deveis dar 1/5 ao faraó, e as outras 4 partes serão vossas, para a semeadura do campo, para o vosso sustento e o de vossa família, para que se alimentam vossos filhos. Muito bem. Então eles iam plantar, iam colher, aí um quinto era do faraó. Eles ainda tinham que pagar ainda. Então 4, por exemplo, 5 sacas. 4 era deles e uma era do faraó. Era o pagamento, era como se, era o imposto da época, né? Era o pagamento. Eles não tinham mais dinheiro para pagar, eles pagavam agora com Sementes, sacas. 1/5, né? Com alimento. Onde a gente parou? 25. E o povo, em uníssono, lhe replicou: tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste nesta hora, seremos para sempre escravos de Faraó. Ou seja, eles não estão falando como uma coisa ruim. Não é eles aquelas. Salvaram a vida Exatamente. deles também, né? Eles não deixaram eles morrer de fome. Eles, pelo menos, não morreram de fome. Eles estão sendo agradecidos, né? Exatamente. É porque a gente vai ver depois um outro tipo de escravidão que não é a mesma dessa daqui. Vai lá você. Desse modo, quanto à terra, José fundou e estabeleceu o seguinte decreto: em todo o Egito válido, ainda em nossos dias, 1/5 de toda a produção pertence ao rei. Somente as terras sacerdotais não se tornarão propriedade do faraó. Muito bem, não se tornaram propriedade do faraó e eles é um decreto, né? Que paga 1/5. Os israelitas. Estamos no 27, é o último versículo da porção. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá compraram suas propriedades, foram fecundos
e tornaram-se uma população extremamente numerosa. Então a gente vai parar por aqui. Não vamos fazer muitas considerações agora, porque a gente está gravando Pelo áudio. Isso, pelo áudio, estamos sem luz, então a gente só quis, né, cumprir o nosso último capítulo da porção. Vai vir muita coisa ainda pela frente, né, que a gente vai poder comentar depois. Mas é outro dia, porque aqui não tem como a gente comentar mais nada. Isso, já está escurecendo. Já está escurecendo. A gente já não está conseguindo enxergar a Bíblia direito. As letras direito aqui da Bíblia. Então a gente vai parando por aqui, mas cumprimos aqui. Pelo menos fechamos. A gente conseguiu ler e terminamos essa paraxá. Terminamos essa paraxá, essa podcast da Torá, certo? Certo. Então agora um Shavuot. Shavuot, Bokeretov. Não, porque tô bem bom dia. Shavuot. Shavuot o quê? Lekulan. Lekulan, é isso aí.